As crianças saem para o seu ambiente onde vão receber a palavra de Deus em linguagem adequada a elas, e nós aqui que ficamos no nosso salão de culto também vamos refletir na palavra do Senhor lá em Efésios capítulo 4, e vamos ler dos versos 17 a 32. Mas enquanto você procura, eu queria trazer à sua memória um versículo lá de Provérbios, lá no capítulo 4, verso 23, que diz que sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, quando nós falamos do coração humano e de que é dele que procedem as fontes da vida, que a nossa atenção deve estar redobrada sobre isso, nós estamos falando sobretudo de como nós lidamos com as nossas emoções. E as emoções humanas são esse complexo, esse emaranhado de coisas que às vezes não conseguimos explicar muito bem, mas são aqueles estados afetivos que resultam das nossas experiências, sejam elas internas, sejam elas externas, mas é uma resposta que nós damos aos fatos que nós enfrentamos, aquilo que nós vivemos, mas também a memórias, a lembranças, a projeções, a sonhos, a expectativas, e nos relacionamos com tudo que acontece na nossa história e ao nosso redor a partir de um emaranhado de emoções. A psicologia e a neurociência costumam estabelecer uma classificação de algumas emoções consideradas básicas e que a partir delas é que vão se misturando ou se combinando para gerar todas as outras emoções que tantas vezes conhecemos. Algumas das mais básicas emoções da vida são a alegria, por exemplo, que é aquele resultado que nós temos de algum fato que nos enche de bem-estar, de satisfação, de contentamento, frequentemente associado a algum evento positivo. Nós temos também a tristeza como uma emoção básica, e essa emoção vem com um certo desconforto, um pesar, geralmente em resposta a perdas, a fracassos, a situações negativas. O medo é aquela outra emoção que também é básica e que nos estimula a fugir, por exemplo, de algum perigo, de alguma ameaça, é essencial para a sobrevivência. A raiva, aquele sentimento de frustração, de irritação, geralmente em resposta a injustiças, a algo que nós não concordamos muito e ficamos enraivecidos com aquilo que vemos. O nojo também é uma emoção básica e é uma rejeição intensa, geralmente em resposta a algo considerado repulsivo, ofensivo. A surpresa, que pode ser um evento, uma resposta emocional a eventos súbitos, inesperados. Isso pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser neutro, mas são sentimentos que tomam conta de nós e que, combinados, dão origem a tantos outros sentimentos. O que eu quero frisar aqui, irmãos, é que quando nós pensamos a respeito das emoções e a respeito da santificação, da transformação, é comum que você se importe em modular, em moldar, em tosar alguns comportamentos. Mas nós temos uma imensa dificuldade em controlar, em conter, em guiar as nossas emoções. E se essa lista básica que acabei de falar aqui de emoções já são tão difíceis para nós, imagine quando elas se combinam em outras tantas emoções. Quando nós, então, paramos para refletir no texto que eu citei no começo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, nós devemos entender que é vital se preocupar com aquilo que sentimos. É importante, é relevante, é necessário não apenas moldar o comportamento, mas moldar também o que sentimos.
Nós não podemos estar vivendo de estereótipos, de padrões que são observáveis apenas de maneira externa. Nós precisamos nos importar com aquilo que acontece dentro de nós. Por isso nós queremos ler o texto de Efésios, capítulo 4, versos 17 em diante. E eu quero pensar com você um pouquinho a respeito de que nós agora em Cristo fomos redimidos também nas nossas emoções, mas que ainda lutamos nessa construção da imagem de Cristo em nós, e por isso é tão difícil, às vezes, lidar com essas coisinhas que nos perturbam, que nos emocionam, que nos fazem sorrir, que nos fazem chorar, e às vezes de modo errado, em resposta equivocada a situações que deveriam gerar em nós, às vezes, emoções diferentes das que realmente geram. Efésios capítulo 4, verso 17 em diante. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e assim, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos orar? Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, porque diante da Tua palavra, ó Deus, nós aprendemos diariamente como nós devemos caminhar enquanto cristãos numa terra que ainda está decaída e corrompida. Na nossa luta diária pela santificação, pela transformação do nosso caráter, do nosso ser, nós Te pedimos, ó Deus, que por graça e misericórdia, a Tua bendita palavra esclareça a nossa mente, transforme os nossos impulsos, molde, ó Deus, o nosso caráter, de tal forma que não apenas de forma visível no comportamento que temos, mas também de forma invisível nos nossos sentimentos e intenções, a obra redentora de Cristo esteja atuando, nos santificando, nos aperfeiçoando e nos ensinando a lidar com as diversas situações da vida. Que o Senhor, então, nos instrua e nos guarde, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Nesse texto que acabamos de ler, já no capítulo 4 da carta que Paulo escreve aos Efésios, nós vemos uma construção em que o termo em Cristo aparece por diversas vezes. São mais de 30 vezes que esse termo aparece na carta que Paulo escreve aos Efésios. Logo,
é uma carta que está destinada à transformação ou à concretização daquele plano eterno que ele fala no capítulo 1, na vida dessas pessoas que agora, estando em Cristo, sendo vivificadas, como ele fala no capítulo 2, e a maioria delas sendo gentios, que não eram povo de Deus, mas tendo sido aproximados agora, fazendo parte de um só povo do Senhor, eles deveriam experimentar na vida prática, na vida cotidiana, a transformação que a obra de Cristo, planejada na eternidade, executada no tempo, garantida em nós pelo penhor do Espírito Santo, passa a produzir todos os dias, à medida que nos aproximamos do Senhor. Capítulo 4, então, depois de Paulo ter apresentado essa teoria ou essa doutrina a respeito desse plano eterno e de que como ele, Paulo, como apóstolo de Cristo, foi chamado para proclamar esse plano, proclamar essa ação de Deus em Cristo Jesus, agora, no capítulo 4, ele começa a tratar de alguns assuntos mais práticos. Ele começa rogando àqueles irmãos que eles possam andar numa unidade de fé, uma vida tão coesa, tão repleta de comunhão, que isso reflita a natureza da igreja como o corpo de Cristo. E aí esse corpo, ele é presenteado com uma série de dons, com uma série de talentos que ele enumera dos versos 7 em diante. Esses dons, esses talentos, eles têm a função de guiar o povo de Deus, de guiar agora o corpo de Cristo, segundo a vontade de Deus. São apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres que deveriam agora, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ministrar à comunidade. E essa comunidade, agora sendo instruída, sendo alimentada pelo ensino apostólico na boca dessas pessoas, deveria responder com frutos de justiça. Deveria aprender destas ministrações e agora começar a ter uma vida transformada de acordo com o ensino que estão ouvindo. Tem como aumentar meu retorno um pouquinho aqui? Não sei se está bom aí para o público, aqui para mim está quase sem som. Então aumenta só um pouquinho o meu retorno, se for possível. Então, a partir do verso 17, ele começa a falar sobre um pouco desses frutos que eles precisam desenvolver a partir do ensino que eles receberam dos ministros de Cristo. Então, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, é uma expressão de que Paulo, agora estando em Cristo e com a autoridade apostólica, ele fala como estando no Senhor, estando na sua esfera de autoridade e no interesse da sua causa, quando ele agora começa a conclamar os seus leitores a uma postura transformada, redimida. Vejam, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. E se você linkar o verso 17 com o verso 18, você vai ver que essa vaidade da mente, essa vaidade no pensamento, né, esse termo aqui utilizado como futilidade, como algo que não deveria ter a atenção devida, mas que na vida daqueles gentios, daquele povo que não foi redimido, que não foi transformado, que vive uma vida mundana, sem a presença de Deus, que estão totalmente obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, eles têm o pensamento eivado, viciado de vaidade, de futilidade. É a maneira como eles pensam, é a maneira como funciona a mente, como funciona a compreensão.
Portanto, estes homens não podem viver de uma maneira que agrada a Deus, pois a mente está obscurecida de entendimento, está entenebrecida, está cheia de trevas. Se eles não conseguem ver, porque estão cheios de trevas, logo eles não conseguem viver da maneira que agrada a Deus. Aqueles irmãos que foram alcançados pelo Senhor, eles não poderiam então mais andar como aqueles gentios. A partir daí, você percebe que há uma conexão entre esse entendimento, essa vaidade de pensamento, essa visão entenebrecida do mundo, com um coração endurecido, como é dito no final do verso 18. A partir daqui, então, é que começamos a construir uma visão de que, com a mente obscurecida, as emoções também estão cheias de trevas. Se a mente não tem clareza, luz de Deus, as emoções produzidas no coração também não podem ter a mesma luz, a mesma clareza que desejamos que essas pessoas tivessem também na mente. Portanto, eu queria, a partir daqui, construir com você a ideia de que as nossas emoções foram maculadas pela queda, mas que Deus, como ser emocional, lá no passado, colocou no homem a sua imagem, e essa imagem também reflete um Deus que é um Deus emocional. Por fim, para equilibrar essa distância entre a imagem de Deus, tida lá no passado, e a maneira como a humanidade se encontra hoje, com essa imagem maculada e com as emoções maculadas, nós devemos olhar para Cristo como padrão de emoções, como devem ser, de fato, redimidas. Ele é o redentor também das nossas emoções. Então, a queda do ser humano no pecado trouxe consequências devastadoras para todas as áreas da vida. O que foi criado para refletir a imagem de Deus em nós, nossas emoções, agora foi distorcido, corrompido pela queda, pela desobediência, pela rebelião contra Deus. Então, Paulo aqui ele está descrevendo essa condição dos gentios que caíram, que estão obscurecidos. Veja só, quando essa vaidade, essa futilidade ocupa o pensamento dos gentios, eles são ineficazes naquilo que buscam. A ideia é de que, com a mente obscurecida, eles começam a buscar satisfação. Aquela satisfação que foi perdida no Éden, que quando o homem foi expulso do jardim, não tinha mais os deleites que Deus tinha colocado à disposição dele no Éden. Agora, então, esses homens com a mente obscurecida estavam buscando a satisfação perdida. E a satisfação que havia sido perdida porque estava em Deus, começa agora a ser buscada em coisas que estão totalmente distantes de Deus. Se você faz uma leitura, por exemplo, de Eclesiastes, você vai ver como Salomão empenhou sua vida em diversos momentos para buscar satisfação em coisas que eram plena loucura. E ele diz que fazia isso buscando sabedoria, para experimentar a vida, para, quem sabe, descobrir de alguma maneira onde estava a razão pela qual as pessoas poderiam empenhar as suas vidas, os seus esforços. E aí ele se inclina aos prazeres, ele se inclina a deleites, ele se inclina a ter diversas mulheres, ele se inclina a construir obras gigantescas, faraônicas, ele faz uma série de coisas na vida que acabam ilustrando bem aquilo que as pessoas costumam buscar até os dias de hoje. Perceba, como é que as pessoas vivem no seu dia a dia? Quanto tempo é investido, por exemplo, na formação acadêmica? Quanto tempo é investido nas horas trabalhadas? Quanto tempo do nosso dia é investido em discussões que, na verdade, não frutificam em absolutamente nada? E, ao contrário disso, perceba quanto tempo é dedicado à oração, quanto tempo é dedicado a buscar ao Senhor, quanto tempo é dedicado a louvar a Deus, quanto tempo é dedicado a estar com a família, a estar conversando com os filhos,
Nós temos uma imensa dificuldade de guiar as nossas energias, de condensar aquilo que precisa ser feito naquilo que realmente deveria ser. E nós, equivocadamente, distribuímos as nossas energias com coisas que não deveríamos estar fazendo. O resultado disso é que nós buscamos satisfação, assim como o mundo inteiro faz, em coisas que não trazem satisfação, e por causa desse entendimento entenebrecido do mundo lá fora, o resultado é que a satisfação nunca vem, a ineficácia nessa busca. William Hendrickson, ele disse que o apóstolo aqui, ele enfatiza um ponto de muita importância, saber que todos os empenhos que os gentios empregaram a fim de alcançar a felicidade terminaram em desapontamento. Suas vidas são uma longa série de expectativas frustradas. É como que uma perseguição sem sucesso, uma floração sem fruto. Esses versos, a partir do 17 até o 19, mostram claramente como essa busca desenfreada pelo que dá prazer, mas colocada em coisas que no final das contas não vão nos dar prazer, começam a confundir não apenas a mente que já está entenebrecida, mas as emoções, pois são elas que guiam as nossas escolhas cotidianas. Se nós não enxergamos de forma clara e buscamos aquilo que não deveríamos buscar, como é que as nossas emoções, então, elas acabam acontecendo? Elas estão completamente alheias ao que deveriam ser, queridos. Quando eu olho, então, para o verso 18, que continua descrevendo aqui que eles ficaram obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus, essa ideia de ficar alheio e entenebrecido, quer dizer que eles estão na sombra, não é? Se ele está entenebrecido, ele está em trevas. E aí uma ilustração interessante seria pensar como um cego. O cego, ele não consegue enxergar o caminho, ele precisa de uma bengala, ele precisa de instrumentos táteis, ele precisa de algumas coisas que lhe mostrem o caminho. Mas há uma distância entre o cego de verdade e o cego espiritual. É que o cego de verdade, o cego físico, ele sabe que é cego. E por saber que é cego, por saber que não enxerga, ele busca esses instrumentos táteis que lhe auxiliam a perceber o mundo ao seu redor. Mas os cegos espirituais não sabem que estão cegos. E por não saberem que estão cegos, eles não têm como buscar os instrumentos que podem clarear, que podem lhe tirar das sombras e esclarecer como é que funciona de fato a realidade ao seu redor. Com isso, a insensibilidade leva a essa avidez para cometerem toda sorte de impureza. Veja o verso 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, por causa dessa insensibilidade, por causa dessa falta de percepção, da mente entenebrecida e da falta de instrumentos táteis que possam guiá-los no caminho, eles se tornam tão insensíveis que eles se entregam completamente a essa busca desenfreada pelo prazer, pela felicidade totalmente infrutífera. Eles se entregam à dissolução. E esse termo aqui de se entregar é o mesmo termo que é usado, por exemplo, em Romanos, quando Paulo diz que por causa da impiedade dos homens, Deus os entregou às suas próprias paixões. Então veja que antes que Deus tire as mãos e deixe de preservar, aqui é uma corrupção tão profunda, tão grande, que eles mesmos é que se entregam demasiadamente a tudo aquilo que na verdade é odioso diante do Senhor. Eles se entregam à dissolução, eles se entregam a essa vida embriagada para com avidez
com muito empenho, com muito desejo, com força concentrada, buscar e cometer toda sorte de impureza. Aqui fica claro que o entendimento obscurecido leva as pessoas a práticas completamente tenebrosas. Portanto, irmãos, como diz Paulo no começo do texto da perícope que estamos lendo, nós não podemos andar da mesma maneira que os gentios. E por que é que nós não podemos andar da mesma maneira? Porque o nosso entendimento, ele foi clareado, ele foi iluminado, foi esclarecido. Lá no capítulo 2, Paulo diz que nós estávamos mortos, mas ele nos deu vida. E agora, pela graça, somos salvos. Por meio da fé, não vem de nós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas Ele agiu em nós, transformando a nossa realidade. E se a nossa mente não é mais entenebrecida, o nosso coração também não pode ser insensível. Se a nossa compreensão se amplia para entendermos o plano de Deus e como Ele se relaciona com a terra, com o mundo, com a criação, com as pessoas, nós precisamos também fazer com que essa compreensão guie agora o nosso coração e, ao invés de ter a mesma busca desenfreada e ávida por tudo aquilo que desagrada a Deus, nós devemos ter o cuidado de domar as nossas emoções, de cuidar para que não vivamos da mesma maneira que os ímpios vivem. Veja que isso não é apenas uma questão de ação, de atitude, de comportamento externo, mas é, sobretudo, algo que brota no íntimo, no interior, os nossos impulsos, os nossos desejos e a maneira como respondemos às demais circunstâncias que enfrentamos no cotidiano. No caso dos ímpios, isso é o reflexo de um coração corrompido. No caso dos crentes, isso é o reflexo de uma luta constante pela santificação e a transformação para que um dia sejamos de fato o retrato de Cristo. Sejamos de fato a imagem daquele que é o homem perfeito. E precisamos desse aperfeiçoamento todos os dias. Confiar num coração entenebrecido ou confiar em emoções não refletidas é incorrer em erro. Será que você já fez alguma dessas afirmações? Veja só, eu sigo o que o meu coração deseja. Será que você já disse isso? Estou indo atrás do que o meu coração anseia. Não posso negar o que o meu coração pede. Meu coração me diz para ir por esse caminho. Eu vou atrás do que o meu coração sente. Mas citando Jeremias, enganoso é o coração do homem. Portanto, cuidado com o seu coração. Não é o seu coração que deve mandar na sua vida, mas é a sua compreensão da realidade que transcende aquele fato que você está presenciando. Você precisa compreender que Deus tem um plano maior, que Deus nos redimiu, que Deus nos transformou, que Deus está nos santificando e que cada situação que se impõe diante das nossas vidas, quando você acorda, quando você vai para o trabalho, quando você chega em casa, quando você conversa com seus familiares, quando seu filho lhe faz raiva, quando ele desobedece, quando a esposa não concorda, todas essas situações que nós vivemos no cotidiano despertam em nós as mais diversas emoções. E como é que nós lidamos com isso? Como pessoas com a mente entenebrecida? Ou como pessoas que já foram esclarecidos pelo Evangelho? O fato de termos emoções, irmãos, não é algo ruim. Afinal de contas, Deus, Ele é um ser emocional. E olhar para Deus como um ser
que é cheio de emoções, nos faz pensar que emoções são coisas boas e que isso faz parte da imagem de Deus em nós. Quando você vê lá a partir de Gênesis que Deus cria todas as coisas, Deus vê que é tudo muito bom. E parece que há uma certa felicidade em Deus quando cria tudo. Mas quando chega lá no capítulo 6, com a corrupção do gênero humano, o texto diz que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem, e isso pesou-lhe no coração. Esse pesar, essa tristeza também é uma faceta das emoções que existem no nosso Senhor. Deus é um Deus que se alegra, mas Deus também é um Deus que se entristece. Quando você vai lá para Êxodo, por exemplo, no capítulo 34, Deus se revela a Moisés e ele se descreve como misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em bondade e verdade. Essa autodefinição de Deus não é uma lista de atributos apenas, mas é uma expressão de quem Deus é internamente, de como Ele se relaciona com a criação. É uma lista de emoções com as quais Deus faz relacionamento com a criação. Deus é emocional. E com isso eu não estou dizendo que Deus é emotivo. Não estou dizendo que Deus é melancólico. Eu estou dizendo que emoção é algo que existe na pessoa de Deus. Alegria existe em Deus. Tristeza existe em Deus. Essas emoções que nós lidamos todos os dias com elas existem em nós porque existem antes em Deus. E nós fomos criados em imagem e semelhança do Senhor. Por isso, como imagem de Deus, nós somos repletos de emoções. Mas como a queda desfigurou as nossas vidas e desfigurou o nosso entendimento, nós agora precisamos reencontrar um caminho para que, assim como Deus é perfeito em todas as suas emoções e se relaciona com tudo que lhe é externo, com as emoções adequadas, com as emoções devidas, nós também precisamos aprender com o próprio Deus a sentir da forma correta, a domar o nosso coração, a nos entristecer com aquilo que merece tristeza, a nos alegrar com aquilo que de fato merece regozijo, a não se irar com bobagens, mas quem sabe ser longânimo como é o Pai. E ao contrário de uma ira tola, devemos, como Deus, ter ira justa quando nos deparamos com injustiça tamanha e impiedosa que causa mal aos outros. Olhar para a maneira como Deus se relaciona com a criação é o nosso guia para podermos domar esse coração selvagem que ainda transmite tanto a imagem de Adão. Mas que, como diz o texto, nós precisamos agora nos despir dessa imagem, desse homem que é terreno. Ele fala no verso 21, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. É tirar esses despojos, tirar essa roupa, tirar essa capa adâmica que a gente carrega, para se revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Mas para fazer isso, irmãos, nós não conseguimos fazer se formos tentar usar da nossa habilidade intelectual. Nós não vamos conseguir domar as nossas emoções e colocar a emoção correta, na dose correta, diante de cada situação, se nós estivermos apenas olhando, quem sabe, para os livros de psicologia ou de neurociência. Nós precisamos do manual daquele que criou o homem e que conhece o homem como ninguém, que são as Escrituras. Mas esse manual divino, essa revelação de Deus a respeito de quem era o homem e de quem o homem deveria ser,
ele está ainda mais condensado e evidente na pessoa de Cristo. Quando Cristo encarna, ele assume a natureza humana, e uma natureza humana em sua perfeição. Paulo chama de segundo Adão, porque o primeiro foi falho, o primeiro não conseguiu cumprir com aquilo que deveria, mas esse segundo Adão, perfeito, sem mácula, sem defeito, que foi aperfeiçoado por meio de muitos sofrimentos, esse segundo Adão, que de fato espelha a glória de Deus, que é a imagem do seu ser, esse que é de fato imagem e semelhança, sem nenhuma mácula, sem nenhuma falta de justiça, sem nenhuma ausência de justiça original, sem nenhum problema que macule a sua imagem, quando nós olhamos para ele, nós enxergamos a glória de Deus e nós vemos em Cristo como ele lida com as emoções. Portanto, como Timothy Keller diz em seu livro Oração, Experimentando a Devoção e a Intimidade com Deus, ele fala que experimentar essa intimidade, experimentar essa emoção, essa conexão com Deus e com os outros, só é possível quando nós olhamos para esse caráter puro e santo de Deus e o desenvolvemos em nós. Veja então, verso 20, o que Paulo diz. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. E aí ele começa a descrever como nós devemos nos comportar. O que Paulo está dizendo é que aquela vida ímpia dos gentios que não estão com Deus não deve ser a vida daqueles que estão em Cristo. Aprender a Cristo é aquele exercício diário de conhecer as sãs doutrinas, mas também olhar para o seu ser, para a sua pessoa, para as suas perfeições e imitá-lo. Afinal de contas, ser cristão significa ser um pequeno Cristo. E ser discípulo de Jesus significa ser o seu seguidor, andar pelos seus passos, trilhar os seus caminhos, pisar nas suas pisadas, andar por onde ele foi. E é claro que isso não é uma questão geográfica, mas isso é uma questão vital. Cristo é aquele que, como diz o autor de Hebreus, em tudo foi tentado, mas ele não pecou. Ele foi exposto às mesmas situações que nós fomos, mas ele não cometeu falha. Jesus experimenta de maneira plena a humanidade, e ele faz isso sem nenhum pecado. Então, a partir daqui, Paulo começa a descrever, dos versos 25 a 32, mudanças de atitudes que refletem essa transformação de alguém que está aprendendo a Cristo. Ele nos instrui a trocar a ira injusta, em não dar lugar ao diabo, em mudar essa cobiça que levava alguém a furtar pelo empenho de trabalhar para poder ter de forma justa aquilo que deseja. Ele fala do cuidado com os nossos lábios para que eles não profiram palavras que não sirvam para edificação. Ele fala do cuidado de não entristecer o Espírito Santo. E no finalzinho ele diz que deve estar longe de nós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e toda malícia. Todo esse comportamento, quando nós olhamos então para Cristo, e nós vemos um Jesus que tem ira, mas tem ira santa, nós nos avaliamos e olhamos a maneira como nós estamos nos irando, irmãos, e percebemos que a nossa ira não tem nada de santa e justa. Nós precisamos baixar um pouco a bola e deixar de ser tão iracundos. Jesus, ele chega ali no templo e estão os mercadores ali vendendo sacrifícios dentro do templo, comercializando dentro do templo, e Jesus fica indignado com a maneira como aquilo macula o templo que deveria ser uma casa de oração. Então ele se ira e ele purifica o templo.
Mas perceba como a ira de Jesus é santa. Como a ira de Jesus está vinculada à santificação da casa de Deus, ao respeito às leis que o Pai estabeleceu. Diferente de nós que nos iramos por coisas tão fúteis, tão banais, não sejamos iracundos. Domine a ira. Veja se a situação que você está diante requer essa explosão toda. Certamente, na maioria das vezes que isso acontece, 1 ou 2 dias depois você olha para trás com tamanho arrependimento. Não é melhor que a gente comece a tentar domar esse coração selvagem, para que a gente não fique o tempo todo arrependido, pedindo perdão, pedindo desculpas pelo que a gente tem feito? Jesus é alguém que se compadece. Lá em Mateus, nós vemos Jesus olhando para uma grande multidão, compadecendo-se dela, e então ele começa a curar os enfermos, ele começa a produzir algo bom, porque ele se compadece das pessoas. Nós somos muito emotivos. Nós assistimos alguns videozinhos na TV ou no YouTube e nós somos tocados, até porque muitos desses vídeos são feitos na intenção de tocar o nosso coração. Mas nós nos emocionamos, às vezes até as lágrimas rolam, e depois que o vídeo acaba, a emoção acaba também e nós não produzimos nada. Se nós nos compadecemos de alguém, nós devemos fazer feito Jesus, nos movermos em compaixão para agirmos em benefício do outro. E aí começa, irmãos, a ficar claro para mim que todas as nossas ações são reações às emoções que temos. E se nós começarmos a domar as emoções segundo o padrão de Cristo, será muito mais fácil domar as nossas ações. Às vezes você tem vontade de fazer algo e fica se segurando. Você fica se segurando porque você sabe que não pode fazer aquilo. Mas as emoções continuam lá. Quando você deveria estar preocupado com o que você está sentindo, com a razão. Por que é que a minha vontade é fazer isso? Eu tenho vontade de esganar. Por que você tem vontade de esganar? Você não vai esganar. Mas por que você tem vontade? Porque feriu o seu ego? Porque contrapôs a sua vontade? Ou porque mostrou que você não estava tão certo assim na ideia que você tinha? Perceba que tudo isso são marcas da nossa natureza decaída. Mas se Cristo nos salva, e Ele salva porque Ele é o Salvador, Ele não nos salva apenas naquela perspectiva futura de quando vamos estar para sempre com o Senhor. Ele já nos salva agora. Ele já nos salva hoje. Ele já nos livra dos pecados e nos conduz em santificação. Ele também é o Redentor dos nossos corações, o Redentor das nossas emoções. Aquele que consegue submeter a sua vontade, os seus sentimentos, à vontade do Pai. Os irmãos lembram quando Jesus estava no Getsemane orando, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele dizia também: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aquilo era um momento muito difícil na vida de Jesus, mas ele não abriu mão de fazer a vontade do Pai. Deus então envia anjos para servi-lo, para aliviar a sua agonia, para aliviar seu sofrimento. Nós precisamos aprender com Jesus essa submissão. Eu queria trazer para você, para concluir, uma história muito tocante de um homem que era um dos capitães de navios negreiros. Ele era um traficante de escravos. Esse homem chamado John Newton, ele era alguém muito rude, severo, e quando ele estava dominando aqueles navios negreiros, ele fazia questão de impor a sua autoridade, de submeter aqueles homens e mulheres que estavam sendo escravizados agora à sua autoridade imponente
para que ele pudesse mostrar quem ele era. No entanto, o Evangelho tocou o coração de John Newton. E quando ele foi alcançado pelo Senhor, ele foi transformado a tal ponto que aquela música tão conhecida como um clássico cristão, Amazing Grace, foi composta pelas mãos desse homem arrependido e convertido. E depois de ter composto essa música, os registros históricos ficam lá. E se você vai buscar o registro dessa música, tem lá que a letra é do John Newton, mas que a música, a melodia, é de um autor desconhecido. Alguns comentaristas acreditam que aquela melodia era uma melodia de lamento que ele ouvia dentro do navio quando os escravos iam cantando em lamento em destino às suas novas terras de escravidão. Mas após convertido, John Newton não apenas escreveu uma bela canção, ele se tornou alguém que lutava contra a escravatura nos Estados Unidos. Ele mudou a sua concepção, ele esclareceu a sua mente, e aquele desejo de impor a sua autoridade, de submeter as pessoas, foi substituído por uma luta cheia de compaixão por aqueles que agora ele via como seus iguais, como seus semelhantes. Essa mudança de atitude é fruto de uma mudança de compreensão que altera as emoções e que impulsiona uma nova realidade. E é exatamente assim que deve acontecer nas nossas vidas. Se você até hoje pronunciou um desses termos que eu falei lá atrás, que você faz o que o seu coração manda, comece a mandar no seu coração para ele sentir o que você manda. Comece a comandar esse cavalo selvagem que está pulsando dentro de você e domando-o, o dirija com rédeas curtas para as direções que a palavra de Deus está orientando. Como fazer isso? Olhe para Jesus, vê como ele lidava com as situações da vida, e basta imitá-lo, e certamente seremos pessoas transformadas de uma forma muito mais intensa do que se estivermos coibindo apenas comportamentos. Amém? Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós Te agradecemos porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Queremos Te agradecer porque a Tua palavra nos mostra que há questões em nós que ainda precisam ser transformadas. Que a obra redentora de Cristo alcance não apenas comportamentos que são hoje tidos como padrões dos que se dizem servos do Senhor, mas que as nossas emoções, o nosso coração selvagem seja domado e que nós possamos ser guiados pela Tua palavra, sobretudo olhando para Jesus, que é o autor e o consumador, o pioneiro da nossa trajetória de fé, aquele que realizou aquilo que hoje nós estamos trilhando, que nele encontremos, ó Deus, não apenas exemplo, mas também redenção para o nosso coração que ainda sofre tanto dos impactos da queda. Que o Senhor nos redima, nos transforme no nosso interior, fazendo com que o nosso dia a dia seja agora permeado de emoções transformadas, para que as nossas famílias sintam que o Senhor está em nós, para que a nossa vida cotidiana, os nossos amigos, o nosso círculo de trabalho, de amizades, de escola, todos sejam impactados pela presença de Cristo em nós. Transforma-nos em pessoas que sentem como o Senhor quer que sintamos. Para a glória e honra do Teu santo nome, nós te oramos assim gratos em nome de Jesus. Amém.